Esse é o tema de hoje, a lógica de Paulo versus a doutrina do diabo. Mais uma vez, meu nome é Dimson Maciel, sou pastor da Igreja Evangélica Eliahu. Não deixe de nos acompanhar no youtube.com/Igreja Eliahu. E hoje o comentário vai ser feito do capítulo 11, verso 11 até o verso 24. Estamos na 21ª parte da carta aos Romanos e a série As Cartas de Paulo, essa é a aula 22. Sem delongas, vamos então aos nossos slides. Verso 11 do capítulo 11 vai dizer: digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. A maioria dos teólogos, para manter a sua negação sobre a eleição irrevogável da nação judaica, afirmam que a pergunta de Paulo no verso 11 é apenas a repetição do questionamento feito no verso 1. Porém, enquanto o verso 1 responde se Adonai Deus cumpriu suas promessas aos judeus, o verso 11 garante que o estado atual da nação de Israel, de rejeição à pessoa de Yeshua enquanto Messias, não é definitiva, apesar da insistência no erro da teologia da substituição e supersessionismo. Quando você vai estudar teologicamente o capítulo 11 de Romanos, os teólogos têm por costume, ensinar e falar que essa é uma pergunta que só está sendo repetida lá do verso 1. Porventura rejeitou Deus o seu povo, mas não tem o mesmo sentido. Enquanto que no início do capítulo, Paulo estava explicando, que Deus não deixou de cumprir as promessas dadas a Israel na vinda do Messias, a pergunta do versículo 11 tem agora um outro questionamento, que na verdade é uma afirmação. Nas aulas anteriores eu cheguei a comentar que Paulo, nos capítulos anteriores, ele respondia a um inimigo judeu imaginário, que é como se um judeu que quisesse caçar confusão com aquilo que ele ensinava, estivesse perguntando para ele, e ele antecipando essas perguntas, ele já dá a resposta. Ele mesmo pergunta e ele mesmo responde a questionamentos que alguns poderiam fazer ao ouvir os escritos da sua carta. E da mesma maneira, agora ele está fazendo, mas agora com um inimigo gentil imaginário. Ok? Então ele agora está respondendo a possíveis questionamentos que os gentios poderiam ter, ao escutar as palavras de Paulo, lembrando sempre que o objetivo da carta aos Romanos é acabar com a divisão, com a dissensão entre judeus e gentios crentes na comunidade em Roma. Ok? E os teólogos, eles querem insistir que a pergunta é a mesma. Por quê? Porque essa pergunta do verso 11 vai jogar por terra completamente a teologia da substituição, que é onde a igreja das nações agora é o novo Israel de Deus, e o povo judeu chegou no seu ápice pecaminoso ao rejeitar Yeshua, e agora Deus os abandonou. E o supersessionismo é uma espécie de teologia da substituição, porém ela é menos sincera, porque se diz o seguinte: não, realmente os judeus são um povo escolhido de Deus, eles têm promessas, mas as promessas materiais, as promessas espirituais são da igreja. E aí, nós vamos lá em Israel, nós vamos fazer viagens turísticas, vamos dar dinheiro para eles, que aí a gente vai estar agradando a Deus. Então o supersessionismo é uma forma moderna e bem criminosa da teologia da substituição. Ambas falam que a igreja é o povo de Deus agora. Só que o supersessionismo quer passar pano, colocar panos quentes. Fala, não, nós somos o povo espiritual, eles são um povo carnal. Como se isso tivesse alguma conotação boa para aquele que é crente, você ser carnal de alguma maneira. Bem, mas não é isso que Paulo está ensinando aqui no verso 11, ok? Como eu já expliquei aqui em cima desse comentário. Paulo mostra dois benefícios pelos quais Deus opera na dureza judaica. Aqui no verso 11, Paulo vai mostrar duas coisas boas que Deus tira proveito em cima da dureza de coração dos judeus, daquela época, da maioria dos judeus, em aceitar Yeshua como Messias. Lembrando
que é até meu costume dizer aqui na igreja para os meus membros que de tudo Deus tira um proveito. E eu quero dar um pequeno exemplo que costuma chocar as pessoas, mas que é verdade. Embora o nazismo tenha sido ruim, Deus com certeza não planejou que acontecesse e não queria que aquilo viesse à existência, mas uma vez que o homem tem um grau de liberdade para fazer o que quiser dentro da criação de Deus, Hitler foi lá, convenceu a Alemanha, fizeram o holocausto, e Deus vendo que o holocausto aconteceria, então Deus usou o holocausto, que apesar de ser ruim, para devolver os judeus à sua terra, cumprindo assim as profecias. Pode um povo vir a ser povo num só dia, ou um povo ser povo num só decreto. Então isso é maravilhoso. Deus não alça o mal, mas uma vez que o mal acontece, ele vai então dar um jeito de gerar bênção em cima da maldição. E só Deus tem esse poder. Então, em cima desse mal, que mal? A dureza do coração dos judeus. Lembrando que eu ensinei nas aulas anteriores que essa dureza, né, ela foi operada pelo próprio Deus, mas em cima da incredulidade deles. Então, em cima dessa dureza, Paulo está ensinando aqui duas coisas boas que Deus está operando. Primeira, levar judeus ao ciúme para que se voltem a Deus, cumprindo Deuteronômio 32, 21. Existe uma profecia, né, do próprio Deus, através de Moisés, lá em Deuteronômio 32, 21, que vai dizer o seguinte: a zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu vos provocarei a zelos ou ciúmes com o que não é povo, com nação louca os despertarei a ira. Então, quando os judeus, né, se endurecem e não aceitam Yeshua, o evangelho então ele vai para toda a terra. E pessoas que não eram povo de Deus, nação louca, por quê? Os salmos explicam essa loucura. Pessoas que abandonaram o conhecimento de Deus, pessoas que não viviam buscando, né, a conhecer que existe um Deus criador verdadeiro. Então isso é nação louca, né? Os povos que se afastaram depois da Torre de Babel. Então Deus pegaria pessoas dessas nações e provocariam os judeus com ciúmes, ou seja, já que vocês não agem comigo, né, como se eu fosse realmente o Deus de vocês, eu vou então fazer com pessoas de toda a terra passem a me enxergar como Deus e vou criar relacionamento com elas. E quando elas estiverem praticando aquilo que é bíblico e que eu dei para vocês no lugar de vocês, vocês vão ter ciúme. Então esse é o primeiro aspecto positivo que Deus opera através da dureza dos judeus. Ele provoca os judeus a zelos, a ciúmes. Lembrando que esse ciúme só vai acontecer, logicamente, quando a igreja pratica mandamentos bíblicos, né, conforme está na palavra e não as suas próprias doutrinas, especialmente nos dias de hoje. Segunda coisa, né, segundo benefício que Deus tira da dureza de coração dos judeus em aceitar Yeshua: dar oportunidade de salvação aos gentios de todas as nações, enquanto Israel na sua totalidade não reconhece Yeshua como Messias. Então olha, eu até expliquei isso no discipulado que eu tenho feito, né, com o pessoal da igreja e aqueles que nos acompanham de longe também, aos domingos, né, a cada 15 dias, que toda a história bíblica é de Deus com o povo de Israel. Se quando Yeshua vem, toda a nação de Israel aceita ele como Salvador, as nações iriam perecer condenadas, porque as profecias todas se cumpririam sobre todo Israel ser salvo, a plenitude de Israel. Então Deus mandou Yeshua numa época onde os judeus realmente estariam duros de coração, para que através disso então o evangelho pudesse alcançar as nações. E durante o capítulo 10, capítulo 11, você vai ver isso muito claramente nas falas de Paulo. E o segundo benefício é o seguinte: já que vocês estão duros de coração, eu vou dar oportunidade para que todos sejam salvos em toda a terra, até que vocês, né, possam quebrar essa dureza. Então, apesar da nação, do povo do próprio Deus, né, Israel, os judeus, não na sua maioria reconhecer Yeshua, Deus não deixou de operar a salvação por causa disso. E isso mostra o poder do nosso Deus, né? E eu quero ler Isaías 60, de 1 a 12, preste bastante atenção nessa leitura. Levanta-te,
resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti Adonai virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos, e vê, todos esses já se ajuntaram, e vem a ti, teus filhos virão de longe, e tuas filhas serão criadas ao teu lado. Então o verás, e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas dos gentios virão a ti. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efá, todos virão de Sabá, ouro e incenso trarão, e publicarão louvores de Adonai. Todas as ovelhas de Quedar se congregarão a ti, os carneiros de Nabaibote te servirão, com agrado subirão ao meu altar, e te glorificarei a casa da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Certamente as ilhas me aguardarão, e primeiros navios de Tarsis, para trazer teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro, para o nome de Adonai teu Deus e para o Santo de Israel, porque ele te glorificou. E os filhos dos estrangeiros edificarão seus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti, e as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas dos gentios, e conduzidos com elas os seus reis, porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. Essa é uma profecia, meu irmão, que não pode ser ignorada. Essa aqui é a profecia, do reino messiânico, do milênio de Yeshua, do rei Cristo, do rei Messias, onde todas as nações vão saber que Deus é o Deus de Israel, as nações convertidas a Deus. Mas veja, Deus usará essas nações convertidas a Ele para abençoar, cuidar de Israel. Então é um absurdo a teologia da substituição, é um absurdo a teologia do supersessionismo. E é por isso que existe a profecia de Deuteronômio 32. A igreja, ela tem o papel de gerar ciúmes em Israel. Não de falar, tá vendo, vocês não são mais povo, nós é que somos povo, não. Mas é de viver um relacionamento bíblico pleno na palavra de Deus, guardando os mandamentos para a fé, para assim emular nos judeus o quê? Ciúmes. Ou seja, peraí, estamos vendo que o nosso Deus está com eles, mas não está conosco. O que está acontecendo? E aí eles vão se voltar e reconhecer que o que falta é entender que o Messias, que eles tanto aguardam, já veio, Yeshua. E essa profecia de Isaías 60, ela é magnífica. Você pode querer, porque as pessoas têm mania, onde você vê Israel é a igreja. Aí é complicado, porque num texto como esse, o tempo inteiro Deus faz questão de falar gentios. Para deixar muito, ele está falando de gentios crentes aqui, gentios que servem a Deus, e que vão pegar as suas riquezas, os seus bens e edificar a cidade de Jerusalém, a terra assolada de Israel, pegar os judeus e devolver para a sua pátria e honrá-los. Diz aqui que as nações serão servas de Israel. Aí você pensa como crente orgulhoso protestante que você é, né? Não pode, eu não sou servo de ninguém. Aí já complica, porque nós somos todos servos de Deus, né? E se Deus falou que nós vamos, servir a Israel, vamos servir a Israel, e isso vai ser maravilhoso, porque foi Deus que instituiu isso. Então é muito complicado, muito complicado. E a salvação que Deus gera em todas as nações, primeiramente Deus quer as almas que Ele criou para Ele, mas tem um objetivo também dessa salvação, que as nações salvas sirvam à nação judaica, ao povo de Israel. Amém? Verso 12 vai dizer: e se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Paulo, neste verso, começa a dar severas exortações aos gentios, quanto ao pensamento deles de superioridade em relação à nação judaica. Irmãos,
Não é por acaso que Paulo escreve à comunidade de Roma contra um sentimento de soberba sobre Israel. Nós sabemos muito bem que foi a igreja romana que oficializou e disseminou isso doutrinariamente ao redor do mundo. Então, veja que já na época de Paulo, ele já estava vendo esse mal acontecer e ele escreveu uma carta combatendo isso. E você vai entender por que Paulo dedicou 10 capítulos primeiro, chicoteando o judeu ali, para que ele pudesse se arrepender e aceitar Yeshua, e depois ele gasta menos tempo com os gentios, porque ele queria a todo custo trazer mais e mais judeus para a salvação, ok? Mas é muito interessante nós analisarmos isso. E hoje a igreja vive esse retrato. Existe muito crente hoje que ama Israel, que ama realmente o povo judeu, apesar de não ter oportunidade de conviver com eles, apesar de não ter oportunidade às vezes nem de fazer algo para ajudar na salvação deles pela distância, pelo afastamento cultural e tudo isso, mas nas suas orações clama dia e noite, todos os dias, pela salvação desse povo, porque entendeu que agora eles fazem parte desse povo e não substituíram esse povo. Ok? E aqui Paulo começa a exortar, tá bom? É porque eu estou explicando versículo por versículo, mas ao final do estudo você vai ver o quanto que ele está chicoteando agora os gentios. Se ele chicoteou os judeus até o capítulo 10 por pensarem que por ter sangue de Abraão são melhores que as outras pessoas, ao invés de entenderem que eles têm um chamado mais sublime, que implica em maior responsabilidade, Paulo agora vai dedicar-se a chamar a atenção dos gentios, do tipo assim, que bobeira é essa? Agora, só porque vocês aceitaram Yeshua primeiro do que a maioria deles, vocês acharam que são melhores do que eles, ou que substituíram eles. Esse é o tema do capítulo 11, ok? E esta é a razão da igreja, que, esta o quê? Esse pensamento de superioridade que estava surgindo, é a razão da igreja estudar superficialmente Romanos 11. Porque a igreja não quer aprender que aquilo que tem de especial para com Deus, e de fato tem, não é tanto quanto foi ensinado e passou a pensar. Isto é, que Adonai substituiu o seu próprio povo por ela em seus planos. Meu irmão, ouça isso com atenção. Uma migalha que cai da mesa de Deus cura, liberta, ok? Uma palavra sem precisar do Senhor ir pessoalmente faz maravilhas, não é verdade? E eu garanto a cada um de vocês que me ouve, você que é gentil, que não tem sangue de Abraão nas suas veias, você é especial para Deus, sim. Deus tem propósito especial na vida de todos nós, na sua vida, Deus tem. Agora, existe um aspecto que nós fomos ensinados a acreditar, que somos especiais, e nisso não somos aquilo que pensamos, aquilo que aprendemos, aquilo que nos foi ensinado, que o povo judeu deixou de ser o povo de Deus, e que a igreja agora substituiu o povo judeu, a nação de Israel, em todas as profecias bíblicas, em todas as bênçãos, em tudo aquilo que é espiritual. Isso é soberba e é engano. Paulo está sendo claro no verso 12. E daí para frente, ok? A riqueza dos gentios provém deles passarem por um momento de cegueira espiritual. Mas isso não quer dizer que agora eu tenho que me sentir tão especial que Deus me alcançou, que eu estou no lugar deles. Você não pode pensar isso. É exatamente o combate de Paulo no capítulo 11. E por que o capítulo 11 em Romanos ele é estudado muito superficialmente, inclusive pelas escolas teológicas? Porque vai trazer à tona que esse sentimento cristão está errado. A igreja é importante, cada alma é extremamente importante. Não dá para mensurar a importância de uma alma para Deus. Agora, propósito... Nós somos tão especiais, e aí eu já não estou falando de salvação, que nós agora suplantamos os planos de Deus para Israel. Nós é que ocupamos agora esse lugar, essa cadeira. E isso daí é arrogância.
Arrogância espiritual, e Paulo vai dizer isso claramente aqui no capítulo 11. É muito interessante que as pessoas gostam de usar Romanos para falar um monte de coisa, não dizendo que o que elas falam é ruim, mas o capítulo 11, ninguém aprofunda nele ao tanto que ele precisa ser aprofundado, porque vai jogar por terra essa bobeira que o diabo criou e a igreja engoliu, de que agora o gentio é o novo Israel de Deus. O judeu já era, e eu agora sou o judeu espiritual que Deus queria, que Deus sempre quis e sonhou. Você é especial, você é realmente uma pessoa lavada e remida pelo sangue de Yeshua. Deus tem planos na sua vida, para a sua família, para o seu trabalho, para o seu ministério, mas Israel ainda é Israel, o Israel da Bíblia, os judeus. E a igreja passa a ser participante deles e não substituta a eles. E você precisa de, antes de já tampar pedra aí na sua tela de notebook, televisão ou smartphone onde você estiver me assistindo, parar e ser humilde de falar: Senhor, isso está me afrontando, mas me mostra a verdade. Quem é que tem coragem de fazer essa oração que está me ouvindo aí? Antes de tampar pedra no que eu estou ensinando. O verso 12, unido ao 15 desse mesmo capítulo, né, carrega uma bênção extraordinária, pela qual a igreja anseia diariamente. Que bênção é essa? A volta de Yeshua. E Paulo é claro ao dizer que tal ocorrerá quando a nação judaica uníssona clamar pelo Senhor. Vamos ver o verso 15? Porque se a sua rejeição, a rejeição de quem? Dos judeus, é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? E alguns teólogos, eles têm sempre saída, né? Não, isso aqui que Paulo está dizendo, caro preletor que está falando um monte de bobagem, chamado Jameson, é que a vida dentre os mortos é de toda pessoa no seu individual, quando aceita Cristo e passa a estar então vivo. Não. O contexto é claro, do capítulo inteiro, que vida dentre os mortos se trata de vida eterna. Vida eterna. Então, unindo 12 com 15, se quando eles caíram, o mundo recebeu a riqueza da reconciliação, ou seja, o perdão de pecados, conhecimento de Deus e a aceitação do Messias e do seu reino, o que será então que não vai acontecer quando eles abriram os olhos e retornarem para Deus, aceitando Yeshua? Paulo mesmo responde, com uma pergunta retórica, que não precisa de resposta. Vida entre os mortos, ressurreição. Você quer que Yeshua volte para todo mundo ressuscitar e ser transformado em glória? Trabalhe pela salvação de Israel e para com essa bobeira de teologia da substituição e supersessionismo. Simples assim. E eu quero mostrar dois textos que vão se conectar de forma maravilhosa e que talvez a maioria de vocês não saiba o porquê que Yeshua falou o que falou, tá? Porque, como eu canso de ensinar aqui na igreja, tudo que ele falou tem base bíblica, tem base no Antigo Testamento, na Sagrada Escritura. Nada ele tirou assim, né, do sovaco ungido dele assim, inventei aqui agora, não. Ele pega tudo que já está profetizado e traz a vida com uma perfeição que envergonha qualquer sábio da terra, porque ele é um filho de Deus, né? E nós já temos até o hábito de cantar aqui no nosso culto de serviço da Torá, no sábado de manhã, né? O Baruch Rabá, né? Baruch Rabá, Beshen Adonai, Yeshua HaMashiach, que é o final desse versículo de Mateus 23, 39. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome de Adonai. O que estava acontecendo aqui? Yeshua entra em Jerusalém, é aclamado pelas multidões, ele vai para o templo, e aí começa mais uma vez aquela discussão com ele: você não pode, você não é, você é isso, você é aquilo. E aí, vendo que estava sendo rejeitado pela liderança de Israel, principalmente, porque parte do povo já tinha aceitado ele, então ele lança essa palavra: enquanto vocês não disserem bendito é o que vem no nome do Senhor, e ele está dizendo dele mesmo, enquanto vocês não me reconhecerem que eu vim de Deus, eu sou Messias, a casa de vocês vai ficar vazia, ou seja, o templo, a terra da presença de Deus. É isso que ele está dizendo agora. Baseado no que ele está dizendo isso? A maioria das pessoas não sabe
que ele está citando o Salmo 118. Então, assim como na crucificação, ele ao dizer, né, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava citando o Salmo 22, dando mais uma oportunidade de salvação para quem estava ali e entendia das escrituras. Ao dizer essas palavras, ao mesmo tempo que ele está dizendo que vai, né, a presença de Deus vai abandonar a terra e o templo, quem tivesse ligado e conhecesse a escritura, estava recebendo a oportunidade de salvação. E Yeshua, mesmo quando exortava, ele estava dando chance para o povo dele. E esse é o amor que ele tem por Israel, tá bom? Veja bem as palavras do Salmo 118, de 18 a 27. Adonai me castigou muito, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei a Adonai. Esta é a porta de Adonai, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, pois me escutastes e te fizestes a minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram, tornaram-se a cabeça da esquina, ou pedra de esquina. Da parte de Adonai se fez isto, maravilhoso é aos nossos olhos. Este é o dia que fez Adonai, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salva-nos agora, te pedimos, ó Adonai, te pedimos, prospera-nos. Bendito aquele que vem no nome de Adonai. Nós vos bendizemos desde a casa de Adonai. Deus é o Senhor que nos mostrou a luz. Meus irmãos, perceba a profundidade desse texto, o que Yeshua está querendo dizer aqui. Primeiro elemento, igual. Está aí para vocês em verdinho. Bendito aquele que vem no nome de Adonai. É por isso que Yeshua diz essa frase. Então quem conhecesse o Salmo 118, olharia para ele, veria que ele está falando aquilo no meio de um contexto onde ele estava sendo, né, afrontado, estavam contradizendo os ensinos dele, a postura dele como rei Messias, né, proclamado pelo povo, e entenderia, peraí, olha o escândalo que ele está causando, ele é a pedra de esquina. Ele é o Messias de verdade. Matou a charada aí? Maravilhoso, né? Agora, o segundo detalhe mais maravilhoso ainda desse texto é esse aqui, até que digais. E olha só o verso 18 que diz: Adonai me castigou muito, mas não me entregou à morte. Essa profecia não diz respeito ao salmista, diz respeito a Israel. É o que Paulo está dizendo. Se a queda deles gerou bênção para o mundo, a readmissão deles vai ser o quê? Então a cegueira deles é o castigo de Deus sobre a dureza deles. E depois de 2000 anos, Israel como nação ainda ser dura quanto à identificação de Yeshua como Messias, é o salmo, Adonai me castigou muito, a dureza dele está durando muito. Mas ele não me entregou à morte, ou seja, ele não me rejeitou como nação. Ele não rejeitou seus propósitos na minha vida. Então Israel continua sendo os judeus e ponto, acabou. E no final do salmo diz: bendizemos a Adonai, né? Deus é o Senhor que nos mostrou a luz, e sabemos que Yeshua é a luz. Então no final, todo Israel será salvo, todos os judeus reconhecerão que Yeshua é o Senhor. E isso aqui é de uma profundidade, mas ao mesmo tempo de uma simplicidade. Mas como nos ensinou Wilson semana sábado à noite, a falta de habilidade no ensino cruzado faz as pessoas não entenderem essas conexões. Seguindo o verso 13 e 14. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Estes versos comprovam, mais uma vez, que a carta foi direcionada a duas audiências distintas, judeus e gentios crentes no Senhor Yeshua. Eu tenho falado isso aqui ao longo desse estudo de Romanos, e mais uma vez fica claro, para que Paulo vai reforçar? Eu falo convosco, gentios, ou seja, isso aqui eu estou falando especificamente para o gentio. Lembrando que o judeu vai ouvir também, mas quem está em primeiro plano ouvindo agora são os gentios. Então, durante a carta, em muitos momentos, Paulo está falando para um público, em primeiro plano, e em outro, para outro. Embora todos devessem ouvir todo o conteúdo da carta. Paulo afirma que foi escolhido pelo Senhor para levar o evangelho até os gentios, mas deixando claro a estes que, embora ele soubesse que a reconciliação total de Israel pertença a Deus, no que dependesse dele, o maior número possível de judeus iriam aceitar Yeshua. Essa declaração
por si só, é suficiente para desmantelar quaisquer narrativas teológicas que a igreja se apoia para dizer que ela é o novo Israel de Deus. Como que você vai querer continuar defendendo a teologia da substituição depois de uma frase dessa de Paulo? Ele diz, gentios, ninguém precisa me dizer, eu sei que eu sou o apóstolo, nenhum dos apóstolos. Eu sou o apóstolo escolhido por Deus para levar salvação para vocês, levar o evangelho para vocês, adaptar os mandamentos para vocês viverem. Paulo sabia disso. E ele diz, eu estou exaltando o meu ministério. Ou seja, eu sei quem eu sou, eu sei para o que eu fui chamado, mas ao mesmo tempo ele está dizendo, eu uso isso a meu favor para tentar trazer o máximo da minha carne, ou seja, o máximo dos meus compatriotas judeus à salvação. Paulo sabia que ele não tinha poder para converter toda a nação, isso é plano de Deus, e ele explicou isso nos capítulos anteriores, eu expliquei isso para vocês nos capítulos anteriores. Só que não é porque a nação como um todo só Deus pode salvar, que ele não ia tentar salvar um judeu ou outro que aparecesse na frente dele. Então, igreja, porque Deus, é plano de Deus, Deus vai salvar Israel quando voltar, então até lá nós cruzamos os braços. Não fazemos nada porque somos o Israel de Deus agora. Não é o que o apóstolo, que todo mundo mais admira dentro da igreja, está ensinando. Ele está ensinando o seguinte, o meu ministério ele é para os gentios, mas eu não deixo de tentar salvar os meus. E aí você acha que a igreja deveria fazer o quê? Até porque é trabalho de Yeshua, não. A plenitude vem em Yeshua, mas até que a plenitude venha nele, as migalhas podem ser, distribuídas aos necessitados. Entende o que eu quero dizer? E Yeshua não deixou de curar a filha daquela mulher, ok? Porque ele veio primeiro para os filhos de Israel. Ele provou a fé dela. Ela falou, não, tudo bem, eu aceito a migalha. E ele foi lá e derramou, e a filha daquela mulher foi curada. Então, meus amados, plenitude é lógico que Yeshua que vai trazer. Agora, a igreja tinha que ser a primeira a defender Israel, a trabalhar para a salvação de Israel, entendendo o que é Israel, que não é mais uma nação no mundo, é a nação ao qual todas as outras foram chamadas para se afiliar. Não do jeito que eles vivem, afastados de Deus, ou com uma falsa crença em Deus, mas, da forma como Deus instituiu na palavra, se unindo aos judeus messiânicos que acreditam em Yeshua e trabalhando para a restauração dos judeus que ainda não creem. Se todas as igrejas do mundo entendessem esse chamado, abraçassem esse chamado e trabalhassem por ele, meu amado, olha, estou arriscado a dizer que Yeshua de repente já tinha até voltado. Porque todo o judeu do mundo inteiro é a ver quanto que a igreja ama eles como povo. Não quer anular os mandamentos de Deus, quer aprender a viver de forma certa, tirando o excesso rabínico, tirando o excesso talmúdico e deixando só a Torá na íntegra. Então Paulo, ele está sendo muito claro, eu trabalho para os gentios, esse é o meu chamado, mas eu trabalho para os judeus quando eu tenho oportunidade. Então a igreja, você aí que é do Paraná, você que é de Juiz de Fora, você que é da Ucrânia, você que porque não é porque a Ucrânia está em guerra que o evangelho não necessita lá, muito pelo contrário, Você que é aí da Argentina, você que é da Alemanha, você que é dos Estados Unidos, não importa de onde você é, você tem um chamado de Deus para ser luz aí para a sua comunidade, porém, ore por Israel, é o mínimo que você pode fazer. Financie obras missionárias de pessoas que sabem evangelizar judeus em Israel. E se alguém aparecer na sua frente, não chega com esse evangelho, falido, que agora você não precisa mais guardar sábado, lei alimentar já era, festa bíblica é legalismo, você agora é livre para ser cristão, judeu. Não. Você mostra para ele que ser cristão nada mais é do que a misericórdia de Deus para as nações, daquilo que eles deviam ser primeiros, que é seguidores de Cristo, ou seja, seguidores do Messias. E Yeshua é esse Messias. Então o apóstolo mais querido da igreja protestante em todo mundo, e todo mundo sabe que é Paulo, não adianta falar que é outro não, que é Paulo. A forma dele trabalhar era essa.
Ele entendia qual era o ministério dele. Ele está se exaltando agora para poder ter a autoridade que ele está falando sobre os gentios. Ele não está exaltando o ministério dele sobre os judeus, tá? Ele está exaltando o ministério dele sobre os gentios, para dar autoridade ao que ele vai falar. Eu trabalho para a salvação do meu povo. E aí, né, já que somos tão paulinos assim, esse aspecto aí ficou bem perdidinho, né, ao longo da história. E aí, olha só o que ele diz agora, lá no capítulo 2, apenas adiantando aqui para você entender por que isso é uma exortação aos gentios. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Você vai ver nas próximas aulas que quando ele diz isso, ele está agora juntando os dois ouvintes, judeu crente e gentil crente, dizendo, ó, cada um entenda quem é e para o que foi chamado. Ninguém fica aí pensando que é superior ao outro. Você é uma coisa, você é outra, mas todos somos um no mesmo corpo. E aqui é um alerta que está dizendo. E agora, isso aqui você tem que entender, o gentio tem que entender isso. Cuidado. Essa bobeira de achar que você é o novo Israel de Deus, que o judeu já era, a raça maldita que matou Jesus. Cuidado com isso. Porque ele mesmo, Paulo, trabalha para a salvação dos judeus. Versos 16 a 18. E, se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo jambuzeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E, se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. É necessário extrema atenção a estes versos para que haja uma perfeita compreensão do que Paulo quis dizer. Eu garanto para vocês, colocar uma porcentagem. Quando a gente fala de uma porcentagem, é baseado naquilo que a gente está acostumado a ouvir. Então, se eu fizer uma proporção no mundo daquilo que eu vejo perto de mim, eu diria que menos de 2% das pessoas entendem esse texto realmente. E ele requer muita atenção, porque Paulo vem aqui dizendo aos gentios sobre Israel, né, que por que eles caíram, isso é oportunidade para os próprios gentios, e os gentios então têm que entender que ele, Paulo, né, entende que Israel, quando reconhecer Yeshua, vai acontecer a ressurreição, a volta do Senhor. Ele diz que ele trabalha para essa salvação, e aí ele lança essa palavra, e essa palavra, gente, é maravilhosa. Humildemente eu digo que ela não é tão complicada de entender, mas eu acredito por misericórdia de Deus, como Deus me ensinou a estudar a palavra, né? Conectando as coisas corretamente, mas a maioria das pessoas entende isso errado, e hoje nós vamos aprender esse texto aqui bem certinho. A maioria das interpretações dizem que a raiz aonde, pastor? Olha lá, ó, laranja aí para você na tela, ó. A raiz é santa, né? Então as pessoas dizem que essa raiz é o Senhor Yeshua. Mas raiz é um elemento comparativo às primícias. Aí está comparativo, é comparativo. É um elemento comparativo às primícias. Ah, a raiz é Yeshua. Não. A raiz não é Yeshua, não é Jesus. Ok? Por quê? Quando você lê o texto, ele não fala de raiz primeiro, ele fala de primícia santa. Raiz é santa, ou seja, primícia e raiz é a mesma coisa. Ele está usando dois elementos para falar a mesma coisa. Ó, as primícias são santas. Então você tem que entender. Isso é importante, esses detalhezinhos que parecem bobos, tá? Então, ó, primícia é igual a raiz. E a raiz e a primícia, esses dois elementos fazem alusão a um ponto de partida, a algo que deu origem à massa e aos ramos. Da primícia você faz massa, você não faz massa sem primícia. Você pega o primícia, né? Você pega o trigo, a primícia, e aí você faz massa, ok? E ao mesmo jeito, nenhum ramo nasce do nada, ele tem que ter uma raiz, a raiz que vira árvore, que depois vira ramo. Então, raiz e ramo dão origem, ó, raiz e primícia dão origem à massa, que também dá origem ao ramo, ok?
Tá aí, ó. A massa o é, também os ramos o são. Ou seja, a massa da primícia é santa, o ramo da primícia é santo. O verso 21 deixa claro que os ramos são os judeus. Portanto, é ilógico pensar que a primícia e a raiz sejam Yeshua. Por que é ilógico? Porque Paulo está dizendo aqui dos judeus não crentes em Yeshua. Então como é que os judeus não crentes em Yeshua podem ter vindo de Yeshua? Nesse sentido. Então a incredulidade deles se originou em Deus. Entendeu? Não é isso. Alguns deduzem se tratar dos patriarcas. Então já sei. A raiz é Abraão, Isaque e Jacó. Faz até um pouco mais de sentido. Só que tem um detalhe, eles são homens pecadores. E a palavra santo é destacada em ambos os elementos. Olha lá, ó, está em vermelho agora. Um vermelho mais vivo, né? Então a primícia é santa, a raiz é santa. Abraão, Isaque e Jacó são com certeza... Abraão, inclusive, ele é o pai da fé, ele é exemplo de fé. Isaque também, Jacó também. Mas os três pecaram. Então, os três não são santos, no sentido de que são perfeitos, né? Eles agora, escritos no nome da vida, vão ressuscitar perfeitos. Mas enquanto eles estavam aqui, por mais excelentes que fossem suas obras, não eram santos. E aí, pastor, como a gente resolve esse problema então? Outro elemento apresentado no argumento de Paulo é a oliveira, e que também é erroneamente entendida como sendo o Senhor Yeshua. O cristão tem mania, coloquem Yeshua em tudo. Não. A palavra tudo aponta para Yeshua, mas não é dessa maneira, ok? A palavra apresenta aspectos do seu caráter, aspectos da sua obra. Você não pode fazer essa forçação de barra, senão você não consegue entender as coisas que estão sendo ditas, tá bom? Então aqui um elemento que aparece, está em verdinho, né? Oliveira. Vai juntando todos esses elementos que eu estou falando. E aí agora eu vou trazer para vocês um texto. Porque quando Paulo fala de ramo quebrado e oliveira, Paulo não está tirando debaixo do seu sovaquinho apostólico. Assim como seu mestre, ele está citando uma escritura que na maioria das Bíblias não está na roda do rodapé. Por quê? Porque ele vai identificar a oliveira. E os teólogos não querem que você identifique a oliveira. Jeremias 11, 16 e 17, a parte A do versículo. Lógico que você deve ler todo o capítulo, mas para ser mais direto aqui, menos embromar os meus comentários no nosso estudo, só esses versículos devem ser os suficientes. E denominou-te Adonai oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela, e se quebraram os seus ramos, porque Adonai dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui em Romanos 11, 16 e 18? Ramo quebrado, oliveira. O que a profecia de Jeremias fala? Uma voz de tumulto saiu. Quem é a pedra de esquina que gerava contradição? Quem é a voz do tumulto de Jeremias 11? Yeshua. E aí, olha os elementos. Alguns ramos quebrados, agora aí num azul mais fechadinho, né? Para você entender que Paulo está citando Jeremias. É exatamente o texto. Dessa forma, quem plantou a oliveira é santo, assim como a sua palavra é santa. Ou seja, Deus não é a raiz, porque Ele foi o que plantou. Então o que é a raiz? É a promessa de Deus dada a Abraão. Essa é a raiz que sustenta toda a obra. Essa é a raiz que sustenta os gentios. Os gentios não se sustentam por si só. Eles são sustentados pela raiz. Quem plantou a raiz? Deus. Plantou aonde? Em Abraão. O que ele plantou em Abraão? Promessa. Vamos ler a promessa? Gênesis capítulo 12, de 1 a 4. Essa é a raiz da oliveira. Aonde a oliveira nasceu, onde ela foi plantada. Porque o povo judeu começa aonde? Em Abraão. 12 de 1 a 4, Gênesis. Ora, Adonai disse a Abrão:
sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como Adonai lhe tinha dito. Ok? Então o que é a raiz? É a promessa. E aí entenda, quando você aceita Yeshua, você é feito o quê? Filho de Noé? Binei Noah? Ah não, eu sou filho de Davi. Não, filho de Davi é Yeshua. Ah, eu já sei, eu sou filho de Daniel. Não pode, que Daniel era eunuco. Você é filho de quem? Filho de Paulo. Não. Paulo não tinha essa coragem de assumir para si um papel que não lhe cabia. Quando você aceita Yeshua, você é feito filho de Abraão, porque a raiz de Abraão te sustenta, ou seja, a promessa de Deus a Abraão. Gênesis 17:7, aí agora você vai entender por que Paulo diz, a raiz te sustenta, porque em Gênesis 12, está falando primeiro para os judeus, agora Gênesis 17:7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti em suas gerações por aliança perpétua, para te ser por ti a Deus e a tua descendência depois de ti. Então, a raiz de Abraão, a promessa de Abraão, gera o povo judeu, o povo de Israel, e através de Yeshua abençoa as famílias da terra. Qual é a bênção? Ah, já sei qual é a bênção judaica. O judeu vai para o inferno porque ele matou Jesus, mas graças a Deus, porque o judeu ele tem um montão de cientistas e me abençoa. Olha que contradição mais maluca. Você não quer que o povo de judeu seja, né, seja o povo da Bíblia, o povo escolhido por Deus, o qual você faz parte, não eles fazem parte de você, mas os benefícios científicos, né? Não, porque Freud era judeu, e daí? Que Einstein era judeu, amém, glória a Deus, por isso tudo. Só que a bênção que vem dos judeus, que abençoa as famílias de toda a terra, e aqui família não é a minha casa onde está minha esposa e a minha filha, não. A família aqui é um símbolo de nações da terra, as famílias da terra, ok? Então o que abençoa as nações da terra, os gentios em toda a terra? A promessa de que Deus está formando um povo para si. Esse povo partiu de Abraão, o povo judeu, o povo de Israel. E no Messias você entrou, foi abençoado para essa promessa. E é essa promessa que sustenta você. Não é você, a igreja, que sustenta essa promessa. Então na igreja tem que fazer agora de Israel gentio. Não, você gentio foi feito co-participante da fé de Israel. Mas como eu disse no início do meu comentário, tem que prestar bastante atenção, porque senão você se perde nesses elementos todos aí. Verso 19 a 22. Dirás, pois, está vendo aí? Paulo está novamente aqui respondendo ao gentio imaginário, né? Os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e severidade de Deus, para os que caíram severidade, mas para contigo benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. Antes de colocar o meu comentário, eu quero ressaltar uma coisa bem simples nesse texto, que Paulo ele fala sobre benignidade e severidade. E hoje em dia há uma pregação gospel, há uma pregação dentro das igrejas, há uma pregação dentro dos louvores, dentro das profecias, dentro das orações da madrugada, nas vigílias, né? E nas entregas de recadinho, assim falou o Senhor no monte, onde você só quer benignidade de Deus. Mas todos os livros da Bíblia apontam que Deus é um Deus que deve ser levado a sério. Severidade. Porque as pessoas não... Infelizmente, eu tenho que falar assim, mas as pessoas não caiu a ficha na cabecinha delas que você está lidando com o Criador do universo. Um ser que tem poder para criar o universo. Um ser que, se quiser, estala o dedo e o universo deixa de existir.
Então, ao mesmo tempo que você tem que se aproximar dele amando ele e crendo que ele te ama, que ele quer ter amizade com você, você tem que entender que ser é esse, do que ele é capaz. Temor, ok? Paulo literalmente disse aos gentios que eles desfrutam das promessas feitas para os judeus, pela fé em Yeshua. E se Adonai deu aos gentios a oportunidade da salvação, quando os judeus não souberam exercer a fé proposta por Deus na lei e nos profetas, Romanos 10, de 1 a 4, as aulas passadas, o que será dos gentios se forem injustos com os judeus, rejeitando-os em seu meio ao alegar que eles não são mais o povo de Deus? Porque Efésios 3,6 diz claramente, porque os gentios são co-herdeiros da herança e das promessas. Não é herdeiro no lugar, os novos herdeiros, é co-herdeiro. Co-herdeiro significa que existe um herdeiro antes de você. E você foi chamado para participar das bênçãos desse herdeiro. Quem que é esse herdeiro? O povo de Israel, o povo judeu. E Paulo diz o seguinte, olha, os judeus têm a promessa, mas os que foram duros de coração, Deus cortou. E aí o alerta de Paulo aqui é o seguinte, se você se soberbecer contra eles, você não teme que Deus vai te cortar, não? Por quê? Por amor às nações, Deus endurece, né? Deus puniu os judeus com dureza de coração pela incredulidade deles. Então, o que o gentio tem que pensar? Poxa, pro amor de Yeshua chegar, o amor de Jesus chegar a mim, o povo de Israel foi endurecido por Deus. Eles mereceram, lógico, mas um objetivo não era só puni-los, era fazer o evangelho chegar até a minha pessoa. Então, Senhor, tem misericórdia do teu povo, porque por minha causa, por amor a mim, o Senhor os cegou temporariamente, os castigou duramente, como diz o Salmo 18. Mas ao invés disso, o que a igreja faz? Chuta na canela do seu irmão mais velho e bota ele para fora da casa. E quando Paulo diz ali, você não teme que Deus te corte, não? Ele está fazendo uma comparação. Se Deus arrancou os ramos naturais que foram incrédulos, se você também não ficar firme, primeiro, se o gentio não ficar firme na fé, ele vai cair. Segundo, se ele não entender a benignidade que ele recebeu no sentido de usufruir da promessa que é de outro, tendo misericórdia desse outro, qual a promessa não era, né, foi destinada originalmente, Deus vai fazer alguma coisa severa. As pessoas falam que tudo aponta para Yeshua, né? Verdade, ele mesmo falou, concordo plenamente, não tem como eu discordar do meu mestre. Então deixa eu te ensinar uma coisa. Você acha que quando Deus mandou Moisés para retirar Israel do Egito, porque estava escravo lá e foi injustiçado, porque a prosperidade toda do Egito foi por causa de um homem chamado José, filho de Israel, um judeu. E aí como que o Egito pagou essa prosperidade, nessa bênção que o mundo recebeu? Escravidão. E aí, você acha que quando as nações receberam uma bênção superior à riqueza do Egito, que é salvação, que vem dos judeus, João capítulo 4, e agora pegam o povo qual saiu a salvação e maltratam e rejeitam, você acha que Deus vai fazer o quê? Liga os pontinhos aí. Assim como Deus trouxe juízo sobre o Egito, Deus vai trazer juízo sobre todas as nações da terra. Nós lemos aqui em Isaías 60, as nações que não te servirem serão exterminadas de todo. E aí, cuidado, viu, crente? Você que trabalha e apregoa e ensina e tem prazer de falar que o judeu já era. Você pode estar preparando para o dia do teu juízo aí, você não tem noção. Então oremos por todas as igrejas, irmãos e ministérios, né, que nós temos conhecimento que apregou contra Israel, seu povo de Deus. Não é o povo da bênção material, não, é o povo de Deus, que Deus levantou para ser o povo eterno dele. É muito claro Paulo dizendo que o indivíduo judeu que não aceita Yeshua está tão condenado quanto o gentio que não aceita Yeshua. Mas o judeu, enquanto povo, não perdeu o seu propósito. E os gentios que aceitam Yeshua fazem parte desse povo. Não substituem esse povo.
E o verso de 23 a 24 vai dizer: e também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu fostes cortado do natural jambuzeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais estes, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. A lógica de Paulo Paulo aqui está finalizando o argumento dele com uma lógica, ele está colocando uma lógica aqui, ou seja, pense, não com seus botões, mas peça ao Espírito Santo ajuda para pensar com a mente de Cristo. A lógica de Paulo aqui é a seguinte: se as promessas são originalmente dos judeus, será muito mais fácil para Adonai trazê-los de volta à sua presença, se eles crerem no seu filho Yeshua, do que confirmar a salvação dos gentios que brincarem com a fé por se acharem muito especiais. Simples assim, irmão. É exatamente o que Paulo está dizendo. Porque a promessa é deles, a raiz é deles, a seiva é deles. Então, Deus pegar um galho caído e colocar de volta no lugar, é natural. Agora, todos os gentios que aceitarem Yeshua, eles não eram galho de oliveira, eles eram galho de outra coisa. O que você quiser aí. Mas ele usa o elemento jambuzeiro, né? Porque é um galho cheio de espinho, infrutífero. Então, galho ruim, né? Foi colocado lá na oliveira, que é Israel. Ó, oliveira é Israel, nós lemos em Jeremias 11, é Israel. E ao ser colocado lá, né, a seiva que vem da raiz, as promessas da raiz, que flui da raiz, né, da promessa feita a Abraão, transformaram esse jambuzeiro bravo em galho de oliveira. Então, os gentios estão aí no reino de Deus sobrenaturalmente, pela fé em Yeshua. Mas isso tudo pertence originalmente aos judeus. Então, se eles voltarem, quando eu digo eles, eu quero dizer a maioria, a nação como um todo, porque hoje, graças a Deus, se eu não me engano, já são quase 2 milhões de judeus crentes em Yeshua no mundo todo. Então, tem muitos judeus que já creem. Mas Deus um dia vai pegar a nação como um todo e vai restabelecê-la como povo. Porque o castigo da dureza vai acabar. Salmo 118 não vai durar para sempre. Não vai ser o extermínio de Israel esse castigo. Mas é muito mais fácil Deus fazer eles voltar do que Deus chegar no dia do juízo e falar: sabe o que acontece? Eu te amo tanto, você é tão especial para mim, não importava o que você fizesse, você não sabe, o céu é incompleto sem você. Paulo está ensinando o contrário. Para o gentio que se acha especial demais, e se acha tão especial ao ponto que ele agora substituiu tudo que Deus fez na palavra. Porque é isso que você é ensinado na sua escola teológica, na sua escola dominical. Onde está aqui no Antigo Testamento? Israel, você lê a igreja. Quando for benção. Agora a maldição você deixa para os judeus mesmo. Isso é soberba. E Paulo está alertando severamente contra isso. Você que não fica firme pela fé, tendo atitudes de fé, realmente de obediência a Deus, não precisa ver se você vai ficar no lugar. Porque aí você fica achando que é muito especial, no dia do juízo você vai descobrir que você não vai entrar. Mas aí você ficou olhando para eles, e eles são um povo condenado, e é eles mesmos que Deus vai resgatar como nação. Vai ser um escândalo mundial, uma nação inteira vai aceitar Yeshua na volta dele. Cuidado. Essa é a lógica de Paulo. Não sou eu que estou dizendo, é ele que está falando. Eu só tentei simplificar as palavras dele para você, sem tirar nenhuma vírgula do seu contexto. A rejeição dessa verdade bíblica descrita por Paulo em Romanos 11, e olha que o capítulo ainda não acabou, chega a ser tão absurda que é impossível não ponderar que todos os crentes ou igrejas que a rejeitam foram cegados pelo engano do próprio diabo. Aí a doutrina do diabo, viu? Que isso, eu sou homem de Deus, eu estudei, não interessa. Essa doutrina do diabo, você embebeu dela, estava viciado nela. Ou não tem crente que de vez em quando, né, tem um momento de fraqueza e olha o que não devia, não experimenta o que não devia, não fala o que não devia, não conta uma mentirinha inocente. Aí esse crente, não, ele é lavado e remido por Cristo, não há acusação contra ele. Tá bom.
Então, eu não estou falando que você não é homem de Deus porque você defende isso, mas essa doutrina não é de Deus e você a defende. Você luta por ela, você ensina ela, você forma pessoas nela. Ok? E essa doutrina é do diabo, porque Paulo ele é tão claro em Romanos 11, mas tão claro quanto o dia, no meio-dia, de um pleno verão, sem nuvem alguma. Ele é claro desse jeito. E eu não posso ponderar de outra forma. Quem que cegou a igreja então? O diabo. Se Deus cegou Israel, o diabo cegou a igreja. Porque nós temos o alerta de Paulo que a igreja não podia pensar da forma como pensa hoje. Mas mesmo com um texto escandaloso como Romanos 11, pensa assim mesmo. E há quem vá ver uma explicação dessa e ainda vai ter argumento para combater. Então, só pode ser o diabo, porque Deus não foi. A cegueira de Israel eu sei que veio de Deus. Castigo pelo que eles fizeram de errado ao longo da sua história na terra de Canaã. E a cegueira da igreja? Castigo de Deus para a igreja pelo quê? Por nada. É falta de entender os escritos bíblicos na sua originalidade. Falta de entender que a igreja saiu de Israel, de Jerusalém, e não de Roma. Não do Vaticano ou de qualquer outro lugar do mundo. Não saiu da Suíça também não, tá? Vai ver lá o berço lá do calvinismo lá, que país cheio de fé que está hoje. Vai ver a Alemanha lá, de Lutero, como é que está cheio de fé lá hoje também. Então você que gosta de apontar para Israel lá no Oriente Médio, falar, aí a nação que os crentes gostam. Olha só, ué, qual é a nação do mundo que está vivendo o fino da fé? Fala aí para mim. Cuidado. E aí eu digo para você, restauração já. Parafraseando o Rabino Mateus. Restauração já. Saiba o papel de Israel na história bíblica. Saiba o papel de Israel na história para com Deus. Saiba o amor de Deus para com essa nação. E pare de se vangloriar sobre os judeus, achando que você agora é tão especial que você está no lugar deles. Como eu falei aqui várias vezes, você é especial sim. Ninguém pode medir o tamanho do amor de Deus por uma alma. Repetindo novamente o que eu já falei nessa aula hoje. Agora, a igreja não é tão especial ao ponto de você pode comprar uma Bíblia agora, onde estiver no Antigo Testamento de Israel, você coloca igreja, porque já que é para ler assim, vamos até fazer uma nova tradução. Não, a igreja não é especial a esse ponto. Nesse ponto, você, gentil, não é tão especial assim. Contente-se com aquilo que Deus chamou para você ser. Lavado e remido no sangue de Yeshua, um homem e mulher de Deus com unção, com propósito, com o nome escrito no livro da vida. Mas entenda que tudo isso significa que você agora faz parte de um povo, e esse povo é o povo judeu. E por isso restauração é necessária. Nenhuma igreja jamais vai viver a plenitude da sua fé enquanto não colocar a Bíblia no seu devido lugar, com a interpretação correta, e o povo de Israel no lugar de honra ao qual Deus prometeu e vai cumprir, que nos dias do Messias todas as nações servirão ao povo judeu. Então, eu acho que ser uma igreja que ama, ora por Israel e traz para o seu culto elementos bíblicos judaicos de forma correta pela fé em Yeshua, é uma igreja inteligente e que teme a Deus, entendendo claramente qual foi a benignidade que recebeu. Amém? E essa foi a nossa aula de hoje.